todo mundo. Bom dia a todo mundo que está me dando bom dia aí, tia Gília, tia Teté. Vamos continuar nosso estudo hoje. Estamos já, como eu estou falando isso todo dia, né? A gente está caminhando para o final. A previsão era para acabar hoje, para acabar antes do Natal, mas como aí no meio teve dias que a gente não fez o estudo, provavelmente a gente acabe na quarta-feira, se Deus permitir. Acho que vai ser o último dia. Mas Deus pode mudar as coisas do jeito que Ele quer, né? Bom dia, Jaci, bom dia. E aí, tô dando para vocês mais ou menos só uma referência, assim, uma data, porque senão a gente fica num túnel que parece que não, a saída não chega, né? Aí, tô dando para vocês só essa referência, né? Não tô correndo, não tô falando isso pra gente correr de jeito nenhum. Deus é que sabe, se Ele quiser levar até ano que vem, a gente leva. Mas é porque eu tô falando isso em algumas lives, aí eu falei, eu vou explicar pro pessoal que eu tô falando a verdade. Então, provavelmente na quarta-feira, acredito que a gente consiga encerrar ou terça ou quarta. Tá bom? Esse, né? Se Deus quiser, a gente faz outros depois. E vamos continuar mergulhando na presença de Deus. Oi, bom dia, Gilda, Verinha. Vixe, Vera se empolgou aí, ó. Amém, bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Continuando, tá, gente? Continuando no mesmo tópico, acho que a gente está indo para a parte 4, sobre as características do mordomo cristão. É um tópico muito importante. E a gente está vendo vários itens dentro desse tópico. Ontem a gente falou sobre sermos dispenseiros, né? Sobre sermos os garçons, aqueles que acessam e distribuem o reino de várias maneiras. Nós falamos sobre termos a matéria-prima para entregar para o Senhor, para que Ele multiplique e devolva para nós, para que a gente distribua. E nesse tempo todo a gente tem visto como que nós, como mordomos, nós aqueles que decidiram ser mordomos, né? Porque praticar mordomia é uma decisão que agrada ao Senhor, que mostra fidelidade a Deus, que produz confiança no relacionamento com Deus e também responsabilidade, amadurecimento, né? Nós vimos como que nós, como mordomos, precisamos ter as atitudes de Cristo, precisamos ter o coração de Cristo, a mente de Cristo, tantas condutas que nós já vimos até aqui. E eu espero de verdade que até o final a gente consiga entender que tudo que fazemos é para apresentar o reino, é para realmente ter uma conduta como a conduta de Cristo, como Ele fez, quantas vezes Ele mostrou para nós, né, sua generosidade, sua honestidade, seu zelo, seu amor, sua verdade, sua bondade. Aí você vai botando aí o fruto do Espírito todinho, todos os dons também. Então, como nós como mordomos precisamos ter essas características, essas condutas muito bem entranhadas em nós, para que a gente faça um bom serviço, para que a gente sirva de acordo com o coração do nosso Senhor. Eu sempre tenho falado que a nossa mordomia precisa passar pela nossa adoração, senão ela é em vão. Então a gente tem que submeter tudo que faz à nossa adoração a Deus, né? Nossa ação de nos render a Ele. Todas as vezes que nós temos uma ação rendida diante de Deus, nós estamos fazendo adoração. Nós estamos praticando a adoração. Ontem, quando eu falei dos dispenseiros, eu citei por alto, pincelei uma palavrinha. Eu falei sobre não sermos medíocres, sobre irmos além, sobre o Senhor nos esticar. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nessa palavra e como não ser medíocre. Porque essa é uma característica fundamental do mordomo. O Senhor, Ele é sempre transbordante. Quando a gente vê a palavra de Deus, a gente vê como que Ele é transbordante em tudo que Ele faz. Como que Ele vai além. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, esperamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo de Deus é grande, é transbordante, é em medida
que vai além, que vai para o outro, que derrama, não desperdiça, derrama. É numa medida, Deus é grande, então ele sempre fala infinitamente, muito além, muito mais alto, muito maior. Tudo de Deus é do tamanho dele, e ele é assim. E não é à toa que ele nos estica, ele sabe das nossas limitações, mas ele também sabe do Espírito Santo que ele nos deu, para que nós possamos fazer muito mais, muito além daquilo que nós pensamos que podemos fazer. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre essa palavrinha, mediocridade. Nós, como mordomos cristãos, como eu falei, precisamos ser um exemplo do que Cristo é. Não só do que ele foi, mas do que ele continua sendo. Nós precisamos reproduzir a conduta de Cristo. Então, nós não podemos ter na nossa vida uma atitude medíocre. E o que é ser medíocre, Nath? Quando a gente vai olhar o significado dessa palavra, ser medíocre é ser comum, ter uma qualidade ali na média. É aceitar passar de ano com a nota que precisa, entendeu? E não com aquilo que nós podemos fazer. É você ser muitas vezes abaixo da média. Você ter a qualidade na média, mas você também sempre ter o pensamento abaixo da média. É você, e isso eu estou falando do dicionário, tá? É você ser inexpressivo naquilo que você faz. Eu achei essa palavra muito curiosa, porque Jesus era intenso em tudo que ele fazia, né? Então, quando a gente fala sobre não ser medíocre, a gente está falando sobre ser expressivo naquilo que fazemos. Ser intenso, produzir um resultado diferenciado naquilo que fazemos. Nós precisamos, como mordomo, sempre ter na nossa mente que nós precisamos ir além. Ir além. Essa é uma expressão que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Ficou bom assim? Ficou. Mas eu posso ir além. Ah, isso aqui foi o que me mandaram fazer? É, mas eu posso ir além. A gente precisa evitar, a todo custo, ter o pensamento de eu posso isso ou não posso isso? É certo eu fazer isso ou é certo eu não fazer isso? Não estou falando no sentido de nos avaliarmos para cumprir a palavra de Deus, mas no sentido assim, às vezes a gente fica permeando perguntas superficiais. Por exemplo, é pecado se eu perdoar alguém e não querer conviver com essa pessoa? É pecado se eu beber? É pecado se eu for para a igreja só no domingo? É pecado se eu furar a minha orelha 2 vezes e não uma? É pecado se eu comer determinado tipo de alimento? Eu estou falando sobre essas perguntas tão superficiais que permeiam a gente. E às vezes a gente fica ali na superfície querendo saber, com o pensamento da lei, aquilo que podemos e não podemos, aquilo que devemos e não devemos, em vez de ter a coragem de irmos além, por causa do Espírito que nos capacita e perguntarmos, Senhor, não é sobre o que eu posso e o que eu não posso, é sobre o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu faça o quê? Porque ainda que eu possa, ainda que eu tenha direito, eu posso abrir mão dos meus direitos para fazer o que o Senhor quer. Eu posso ficar chateado com alguém que me chateou? Eu posso. Eu posso. Mas o Senhor quer que eu fique? Não. Então não vou ficar, não. Eu abro mão do meu direito. É sobre esse tipo de comportamento que eu estou falando. A gente sair dali do limiar, né? Sair das bordinhas e a gente ir de fato para o centro da vontade de Deus. A gente ir de fato para o centro do coração de Deus, para o centro de tudo que Ele ensinou. E quando a gente faz isso, aí a gente está saindo da mediocridade, porque a gente já não está mais caminhando no que é meu direito e no que não é. A gente está caminhando no que o Senhor espera de mim, como que eu vou além do que Ele espera, como que eu posso fazer isso. Hoje eu estou decidido, como a gente já falou, a colocar um sorriso no rosto de Deus. Hoje eu estou decidida a fazer isso. Gente, mas é seu direito se defender. A pessoa te acusou injustamente. É meu direito me defender, mas eu prefiro abrir mão do meu direito
tá tudo bem, eu vou ficar em paz com essa pessoa. É sobre esse tipo de atitude, de conduta, de pensamento que fala ir além da média, além do comum, ser expressivo com aquilo que você acredita. Você fazer porque você acredita. Você falar porque você acredita. Você crê, então você fala, você crê e você faz. A fé sem as nossas obras, elas são mortas. Vamos ver aqui, lá na passagem de Mateus 5, 38 ao 44. Um texto muito conhecido no nosso Jesus, que eu gosto muito, acho ele muito desafiador, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês, a lei fala assim, a lei permite isso. A lei permite que se alguém fez com você, você faça de volta. E a lei realmente permitia isso, tá bom? Então Jesus disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, e onde há mudança de sacerdote, há mudança de lei. E Jesus deu uma nova lei. Quer dizer que a antiga não funciona mais? Quer dizer que a antiga foi esquecida? Não. Quer dizer que a antiga deve ser cumprida com um novo pensamento. E qual é esse pensamento? Eu lhes digo, porém, que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. E lá em Provérbios, se eu não me engano, depois eu posso procurar para dizer onde é que está para vocês. Diz que se alguém te pedir emprestado, é para você emprestar. E se a pessoa não devolver, não é para você pedir de volta. Eu falo, Senhor, mas é o meu livro. Eu gosto daquele livro, eu quero de volta. Era meu. Eu só emprestei. Na Bíblia está dizendo, não peça de volta. Quando você emprestar, considere que você está dando para a pessoa. Se ela te devolver, amém. Se ela não te devolver, você não vai pedir. Para mim, às vezes, é difícil fazer isso. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Esse texto, para mim, ele é muito desafiador, porque ele faz menção aos nossos direitos. É como, sabe aquela frase que o mundo fala assim, ninguém vai me fazer de bobo, ninguém vai me fazer de palhaço. Não, o negócio é meu, eu emprestei, agora tá achando que eu não lembro que eu emprestei e vai ficar como se fosse dele. Vai me fazer de bobo, vai me deixar assim, parece que só porque eu sou crente eu sou bobo. E o Senhor está dizendo, faça além, dê outra face. Não é se fazer de bobo, é fazer como o nosso Jesus fazia. Se falarem mal de você, não se defenda. Eu não estou falando sobre você chegar para o seu irmão e conversar com ele sobre algo que te ofendeu. Aqui diz assim no início do texto, ó, não se oponham ao perverso. Então aqui Jesus não está falando do convívio em família, mas Jesus está falando de quando na sociedade, no seu trabalho, no dia a dia, ou no irmão mais fraco na fé, você ter amor por ele, a ponto de você chegar e falar, eu vou abrir mão do meu direito, para você não tropeçar. E aqui Jesus está falando para não se opor ao perverso, ou seja, quando alguém que não tem a sabedoria de Deus, que não tem a mente de Cristo, o coração do Senhor, te fizer algum mal, não se defende não, cede, porque o amor constrange pessoas. E não é constranger no sentido de envergonhar, é constranger no sentido de fazer com que elas percebam que elas não merecem tal atitude, mas é o que você tem para dar. Elas não merecem a flor que você tem para dar, mas é o que você tem para dar. Porque foi isso que nosso Jesus fez com a gente.
Então, Jesus aqui está esticando muito os discípulos, os mordomos. Isso aqui é lá no Sermão da Montanha, né? Ele está esticando os seus ouvintes, sabe? Principalmente nós, como seus servos, como seus amigos, seus filhos. Ele está lá dizendo, gente, abra mão dos direitos de vocês. Porque se vocês abrirem mão dos seus direitos diante dos homens, vocês estão enriquecendo diante de Deus. A gente precisa aprender que a gente precisa ser desapegado também. Não só dos bens materiais, não só das pessoas, no sentido de dizer que alguém é seu, te pertence, mas também dos direitos que nós temos diante dos homens. Não é que, por exemplo, você tem direito a uma vaga de idoso e você não vai usar, como a tia Van falou ontem, que fez questão de usar os direitos dela. Não é isso. Eu estou falando quando entre você e o seu irmão, você querer sair vencedor. Entre você e o ímpio, você querer sair por cima. Por quê? Porque é meu direito. Jesus ensina a gente, abra mão do seu direito. Se tiver você, vou pegar o exemplo que a Vanna deu do cartãozinho de idoso. Se você tiver com cartãozinho de idoso e tiver mais 2 pessoas com cartãozinho de idoso, só tiver uma vaga, deixa a pessoa estacionar. Procura outra ainda que você tem que andar mais. É sobre isso, porque o reino, ele é expressivo. O reino faz as pessoas ficarem com a testa franzida falando, que é isso? Mas não era para você estar brigando de volta comigo? Não era para você me bater de volta? Não era para você reagir de alguma maneira? E você está dizendo, não, eu amo os meus inimigos. Eu oro por aqueles que me perseguem. Que dirá pelos meus irmãos? Que dirá o amor que eu tenho pelos meus irmãos? Então, essa palavrinha é uma palavrinha importante para Jesus. A gente vê muitas vezes o Senhor ensinando no seu ministério aqui na Terra, porque o ministério de Jesus ainda não acabou, né? Ele ainda vai voltar para reinar soberano de maneira física também sobre todos nós, sobre todas as nações. Mas enquanto ele estava aqui na Terra, ele ensinou tantas coisas para que a gente fosse além da média. Quer ver um exemplo? E eu vou citar só o capítulo, que é para te instigar a ler o capítulo todo, tá? Lá em Mateus 18, a gente tem o célebre assunto do 70 vezes 7. Os discípulos ali discutindo entre si, perguntando para Jesus quantas vezes nós temos que perdoar? É 7? E Jesus vai e fala, não 7, mas 70 vezes 7. Jesus está lhe dizendo para eles nada de ficar sabendo qual é a média do que vocês têm que fazer. Vocês vão deixar isso de maneira incalculável. Vocês não vão ficar contando quantas vezes. E outra, não é 70 vezes 7 por ano, não. Nem pela vida, é por dia. Mas é impossível perdoar. A pessoa tem que ser muito ruim para eu perdoar ela 70 vezes 7 por dia. 490 vezes por dia. A pessoa tem que ser muito ruim para fazer isso. Porque Jesus estava querendo dizer da quantidade. Não, ele estava querendo dizer, olha, não é sobre o direito de vocês. Eu quero que vocês vão além. Eu quero que vocês abram mão desse direito e digam, eu perdoo vocês. Eu perdoo, tá bom, eu perdoo. Não é com essa facilidade, porque a gente precisa passar pela peneira, pela prensa, pelo amadurecimento, pelo crescimento, mas a nossa fé vai aumentando, a nossa fé vai ficando mais robusta, a nossa fé vai ficando mais forte e a gente vai conseguindo perseverar e ir além da média. Quando Jesus está falando com um jovem rico, lá em Mateus 19, Senhor, o que eu faço para ser perfeito? Eu já faço tudo da lei, eu cumpro tudinho. Tá tudo certo, eu já faço tudo que está escrito lá. Aí Jesus fala para ele, você quer ser perfeito? Em outras palavras, você quer ir além da média? Então você vai. Você vende tudo o que você tem. Olha a expressividade da ação. Você vende tudo o que você tem. Aí você dá esse dinheiro aos pobres e você me segue. E a gente sabe que ele não conseguiu ir. A gente sabe que ele se entristeceu porque não conseguiu ir além da média. Porque qual era a média? A média era ser bonitinho, igual a lei falou. E o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, vá além. Jesus veio a essa terra para dizer para a gente, vá além.
A lei está dizendo isso. Mas eu estou dizendo para vocês que eu estou capacitando vocês com essa graça, com o meu espírito, para que vocês possam ir além. Porque o reino é um reino que vai além. Quando Jesus diz lá em Mateus 5, que seja a palavra de vocês sim, sim, não, não. Sejam fiéis em tudo que vocês falam. E que a intenção do seu coração seja coerente com o que sai da sua boca. Ainda que você tenha que desagradar algumas pessoas para isso. Que seja sim, sim, não, não. Não é meia verdade, metade de uma verdade. Não é eu vou omitir, porque omitir não é mentira. Não, é sim ou é não. Não tem esse negócio. Não, eu falei que eu vou fazer, eu falei que eu vou fazer hoje. Mas hoje é até meia-noite. Então eu tenho até meia-noite para fazer. Que atitude de mediocridade. Se você disse que vai fazer, faça prontamente. E às vezes a gente fala esse eu vou fazer hoje não só para Deus, mas para as pessoas também. Eu vou lavar a louça. Aí a louça passa o dia todo acumulando na pia. Por quê? Porque eu disse que eu ia lavar hoje, não disse que eu ia lavar agora. Que atitude medíocre. Se você pode fazer, faça. Se você disse eu vou fazer o mais rápido que eu puder. Porque eu não sou negligente. Olha Jesus esticando a gente. Lá em Mateus 19 também, Jesus está conversando sobre o divórcio. Os fariseus vêm lá questionar ele, os discípulos estão ouvindo e falando, vou parafrasear, tá? Vou falar com as minhas palavras. É certo a gente poder trocar de esposa, a gente poder abandonar a nossa esposa, porque Moisés disse que a gente podia. A gente sabe que não é muito certo, mas Moisés disse que a gente podia. E agora, Jesus, o que a gente faz? Aí Jesus começa a conversar com eles, dizendo assim, eles estavam perguntando isso com um tom para acusar Jesus mesmo, tá, gente? E aí Jesus fala, Moisés falou isso por causa da dureza do coração de vocês, mas eu digo a verdade a vocês. Se um marido, se não for por motivo de adultério, abandonar a sua esposa e se casar com outra, ele está cometendo adultério. E aí os discípulos falam, se é essa a realidade do homem em relação à mulher, é melhor que você case. Por quê? Porque Jesus estava esticando eles para irem acima da média, além. Isso está valendo até hoje, tá, gente? Se um marido ou uma esposa deixa o seu cônjuge, se não for por causa de adultério, porque quer ser feliz, porque errou, porque se arrependeu, porque no meio estava brigando muito, porque deu muita confusão, e aí decidiu separar e se casa com outra, essa pessoa está vivendo em adultério, porque é o que Jesus disse. Mas isso é muito duro, Nath, porque a pessoa vai ficar presa a vida toda a outra se ela não for medíocre. É isso que Jesus disse. Existe um vídeo, eu não vou entrar nisso agora porque o tema não é sobre casais especificamente, inclusive do pastor Luciano Subirá ensinando sobre isso. É dura a realidade que a Bíblia diz a respeito do casamento, do divórcio, no sentido da responsabilidade, porque não é sobre assim, não deu certo, gente, mas eu tenho direito a ter um casamento, uma família. Família é projeto de Deus. Desde que você cumpra os princípios dele. Não é porque você deixou, se a sua primeira esposa, o seu primeiro marido não te traiu e tu casou de novo, Jesus disse que essa pessoa está cometendo adultério. Então precisa haver conserto, arrependimento, precisa haver alinhamento com o coração de Deus, precisa haver entendimento. Então eu vou voltar para minha primeira esposa. Também não é assim que funciona, porque a Bíblia diz que uma pessoa... Eu não sei porque eu estou frisando isso, mas eu estou seguindo o que o Espírito Santo está mandando dizer. Porque a Bíblia também diz que se uma pessoa está casada com a primeira, casa com a segunda e depois volta para a primeira, também está cometendo adultério. Então, assim, eu estou dizendo isso para vocês entenderem que Jesus elevou a regra. Jesus elevou o nível. Jesus falou, eu quero que vocês andem acima da média. Eu não quero que vocês andem com dureza de coração. Eu quero que vocês entendam o nível da responsabilidade que vocês têm quando vocês casam, quando vocês me servem, quando vocês me representam e quando vocês fazem qualquer outra coisa. Não é à toa que lá nas 16 características do... Em algumas versões tem 15, algumas 16, mas eu acho que são 16 no geral, dos presbíteros, né? Se fala, seja homem de uma só mulher.
Porque isso fala dos princípios do Senhor. E uma só mulher não é só trair. Não é só chegar e falar, eu estou vivendo com 3 mulheres ao mesmo tempo. Não é sobre isso. Precisa haver realinhamento, precisa haver conserto. E eu estou falando o nome de uma só mulher, como a Bíblia diz, porque aquela sociedade era bem patriarcal, mas a mulher também, que for assumir suas funções. Algumas denominações permitem que a mulher seja o pastor, eu acho isso muito bom. E ela também precisa ser mulher de um homem só. E se acabar, Nath, o casamento, ela não vai poder ser, ela espera no Senhor. E o homem também. Não é para ficar por aí procurando. Existem regras. Eu não sei porque eu frisei essa parte, mas Jesus sabe. Lá em Mateus 14, Jesus está vivendo o luto dele de João Batista. Ele decide se separar para ficar um pouco sozinho. A multidão segue ele. A gente viu um pouco, né, sobre isso ontem. Aí ele se compadece da multidão. E no meio do luto dele, ele ainda se compadece da multidão. Faz os milagres. Depois ainda insiste com os discípulos, para os discípulos irem ali, atravessando ali, para outra margem, para aqui dali do lago, né? E aí ele vai se retirar para orar e ficar sozinho com Deus. Depois ele ainda vem andando sobre as águas, ainda ajuda Pedro, ainda prova o poder de Deus para os discípulos. Jesus estava fazendo tudo isso no meio do luto dele. Ele está falando com certeza para a gente ir além. Olha como não há mediocridade em Jesus. E por que ele conseguia fazer isso, Nath? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E por que ele exige isso de nós? Porque nós fomos cheios do Espírito Santo. Porque ele permitiu que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. A gente só precisa fazer uso desse relacionamento. A gente só precisa mergulhar nesse relacionamento. Ali, quando Pedro corta, né, lá em João 18, e lembrando, eu estou só falando do capítulo para te instigar a ler tudo. Ali, quando Pedro corta ali, ele usa o direito dele de se defender, porque ele não tinha feito nada e estavam indo prender ele, a orelha ali de Malco. Jesus fala, não, guarda isso, guarda. Aí Jesus ainda pega no auge da perseguição, no auge da aflição dele, ele ainda ensina Pedro, ele ainda abre mão da sua defesa, ele pega a orelha, ele cola a orelha. Jesus com certeza está nos ensinando a ir além. Quando a gente olha para a galeria da fé, a gente olha pessoas que decidiram ser expressivas no reino de Deus. A gente vê Abraão. Gente, Abraão creu que o filho da promessa que Deus estava pedindo ia ressuscitar para que a promessa se cumprisse. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele morava no meio de um povo idólatra. Seu pai tinha o hábito da idolatria. Ele não conhecia Deus como a gente conhece hoje. E ele saiu da terra, largou tudo que ele tinha, saiu do meio da sua família, foi atrás de Deus e ainda creu, sem nenhuma evidência anterior, de que o seu filho ressuscitaria só para que a promessa se cumprisse. Porque a Bíblia diz que ele creu que Deus traz à existência aquilo que não existe como se já fosse. E dá vida aos mortos. Na época que ele mal conhecia o Senhor o chamou para andar com ele, conhecer, até o ponto dele virar amigo de Deus. Noé construiu uma arca, porque Deus falou uma vez com ele. Ele passou mais de 100 anos construindo uma arca, provavelmente, que os historiadores dizem que provavelmente foram mais de 100 anos. Se eu não me engano, tem uma passagem na Bíblia que diz 120. E aí ele construiu, e eu não vou entrar nisso agora, mas se a gente for analisar, e alguns historiadores também acreditam, alguns teólogos acreditam, estudiosos, que nem havia tido chuva ainda sobre a terra, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que a água brotava do chão. E aí o Senhor vem e diz para Noé que vai haver um dilúvio. E ele constrói uma arca no meio do nada. Lá na Galeria da Fé diz porque ele creu para a salvação da sua família. Raabe, que ajudou os espias e foi colocada também na Galeria da Fé por causa da atitude dela no meio de um povo contrário ao povo do Senhor. Ela decidiu crer no Senhor. A gente vê que Jacó lutou com o anjo para conseguir mudar o nome dele. Em nenhum momento na Bíblia, eu não vou falar tudo, né? A gente tem aí Moisés. Moisés foi ali que ele insistiu com Deus para que Deus não destruísse o povo.
Deus falou, eu vou começar esse povo de novo com você. Ele podia falar, tá bom, tá ótimo. Eu me livro do meu problema, o Senhor resolve o seu e tá tudo certo. Eu vou viver minha vida, né? Ele não, ele falou, meu povo não, teu povo. O Senhor não faz isso, estou parafraseando também. Não faz isso não. O que vão dizer de nós? O que vão dizer do Senhor? Moisés foi além, fora todos os outros homens da Bíblia, mulheres da Bíblia que foram além. O Senhor está em busca de mordomos que se disponibilizam para ir além. Essa é a expressão que eu queria que vocês gravassem hoje. Ir além. E sabe assim, quando é que a gente vai além? No auge, já para finalizar aqui, no auge da nossa mordomia? Quando a gente faz duas coisas. Uma, quando a gente dá ao outro aquilo que a gente não tem para nós mesmos. Como assim, Nath? Quando no meio da nossa frustração, a gente serve. Às vezes a gente está precisando de um abraço, mas aí Deus coloca alguém que precisa ser abraçado na sua frente. Às vezes você só tem um pouquinho de dinheiro no mercado para fazer suas compras, e Deus coloca alguém que está precisando também. E aí você compra menos ou nem compra para dar para essa pessoa. Lá, quando Pedro foi pescar, não pescou nada. Ele estava ali lavando suas redes com o barco vazio, vazio. E ele deixou Jesus entrar para fazer o barco dele de púlpito. No auge da frustração dele. Ele não nem seguia Jesus ainda. No auge da frustração, ele deixou o Senhor entrar para poder pregar aquele povo, para poder ensinar aquele povo. E logo em seguida, o Senhor fez por ele, como a gente viu ontem, o que ninguém poderia fazer. Transbordou aquilo que antes era frustração. Mas Pedro serviu na frustração. Pedro entregou para aquele povo o alimento sem ter conseguido dele naquele dia. Porque ele deixou Jesus subir no barco dele. No auge da frustração, ele não falou, não, o Senhor primeiro resolve o meu caso, aí eu deixo o Senhor entrar. Não. Tá, o Senhor pode usar primeiro. E ele nem sabia o que ia acontecer depois. Mas Jesus fez questão de recompensar ele depois. Então, quando eu e você servimos na nossa frustração, quando a gente não tem, quando a gente bota a nossa dor no bolso e serve alguém e dá a alguém aquilo que muitas vezes a gente está precisando, Jesus ama e não deixa isso sem recompensa. E qual é a segunda coisa, Nath, que é o auge da nossa mordomia quando a gente vai além? Quando a gente não doa só os recursos que a gente tem e o pouco que a gente tem, mas a gente doa a si mesmo. Quando a gente se doa, se decide se desgastar diante da presença de Deus, quando a gente decide não olhar para nós e sim para o outro, aí a gente está no auge. Não foi isso que o nosso Jesus fez? Ele se doou completamente para que a gente hoje pudesse viver uma vida de doação, não só daquilo que a gente tem, mas daquilo que a gente é. Ainda que naquele momento aquilo doa para nós. A gente fala, mas eu vou me doar, porque foi isso que eu vi o meu Jesus fazer. Então, nós como mordomos não podemos andar de mão dadas com a mediocridade. E nós somos capazes de fazer isso por causa do Espírito Santo que habita em nós. Eu queria que vocês pensassem nessas coisas. O mordomo, ele deixa o outro passar na frente. Ele deixa o outro se alimentar primeiro. Ele come por último. Ele recebe por último. E pensando nisso, eu quero deixar a atividade de hoje, que são dois pensamentos que eu quero que permeiem nosso dia hoje. A afirmação do eu vou além. E a afirmação do hoje eu vou servir primeiro. O que isso quer dizer, Nath? Hoje eu vou olhar o outro primeiro. Hoje eu vou ver no meu dia o que eu posso fazer pelo outro. Pode ser para entrar no elevador primeiro, para passar no trânsito primeiro, para colocar a mesa e comer primeiro, para poder ouvir a pessoa primeiro e depois eu ser ouvido. Coisas pequenas do nosso dia a dia. Hoje eu vou pensar, eu vou abrir mão do meu direito, eu vou além. E eu vou pensar, hoje eu vou servir primeiro. O outro vai vir na frente hoje. Eu vou considerar ele superior a mim, como está escrito na palavra.